Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça abençoando você e toda a sua casa e toda a sua família debaixo das mãos poderosas daquele que é todo-poderoso, Deus. Queridos, hoje eu quero deixar uma rápida reflexão da palavra de Deus que se encontra lá no livro de João, Evangelho, no capítulo 6 e o versículo 48, Jesus, ele disse assim: "Eu sou o pão da vida." Olha só, que expressão maravilhosa. O que Jesus queria dizer com essa expressão quando ele fala, "Eu sou o pão da vida"? Queridos, o pão é o alimento que sacia a nossa fome física. O nosso corpo físico, ele precisa se alimentar pelo menos 3 vezes por dia para que a gente possa ter um corpo físico sadio, com saúde. Quando Jesus ele diz que ele é o pão da vida, ele está dizendo que ele é o alimento que sacia a nossa fome espiritual. Olha só, Jesus está dizendo nesse texto que ele é o único alimento que pode preencher o vazio da nossa alma, o vazio do nosso espírito. Nos versículos subsequentes a esse, Jesus ele diz: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu." E aí, quem se alimenta desse pão tem a vida eterna, recebe a vida eterna. Então, queridos amigos e irmãos, Jesus, ele é o único alimento, é a água que sacia a nossa sede espiritual. Jesus é o único que pode preencher o vazio da alma, dos corações da gente. Há muitas pessoas com um vazio enorme dentro do seu coração, na sua alma, procurando em caminhos, em portas, mas não conseguem encontrar o sentido para as suas vidas, para a sua existência. Por quê? Porque estão batendo em portas erradas, estão trilhando em caminho errado. Jesus é o único caminho que leva-nos diretamente para o trono de Deus, para o reino de Deus, para o Evangelho de Deus. Jesus é o Evangelho do Senhor Deus. Ele é o único que pode preencher o vazio da nossa alma. Jesus é o único que pode saciar a nossa sede espiritual. O homem e a mulher têm buscado em muitos artifícios, buscado em muitas portas, batido em muitas portas, buscado preencher o vazio da sua alma, mas não tem encontrado êxito. Por quê? Porque o único que pode preencher, matar essa fome, preencher esse vazio, se chama Jesus. Ele diz: "Eu sou o pão da vida, eu sou a água que sacia a sede." Portanto, meu querido, minha querida irmã, meu querido amigo, Jesus é o pão. Se você está se alimentando desse pão, se você está bebendo dessa água que se chama Jesus, tranquilamente você está com o seu coração preenchido, com a sua alma preenchida, você já encontrou razão para a sua existência. Quantas pessoas têm buscado razão para viver e não têm encontrado? Quantas pessoas têm tirado a sua vida porque dizem que não têm razão para continuar vivendo? Sabe por que isso acontece? Porque ainda não comeu do pão chamado Jesus, porque ainda não bebeu da água chamado Jesus. Uma vez que nós experimentamos desse pão e dessa água e permanecemos nele, nós encontramos razão para viver, nós encontramos sentido para a existência. O sentido para nós continuarmos vivendo nessa vida se chama Jesus de Nazaré. Portanto, Deus continue te abençoando. Jesus é o pão. Continue se alimentando do pão da vida e da água da vida que se chama Jesus.